Pai do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Amém? Vamos aqui continuar o nosso estudo da palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Prepare papel e caneta aí, façam suas anotações, amém? Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Tem por título assim: Casamento e separação. Partindo dali, foi Jesus para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. E outra vez grande multidão chegou-se a ele, e como era seu costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. O primeiro destaque que eu quero fazer aqui é Jesus, ele tinha o costume de ensinar. O que significa costume? Costume a gente pode substituir pela palavra hábito, que é o sinônimo uma da outra. Hábito. Então Jesus ele tinha o hábito de ensinar. E o que é um hábito? Hábito é uma forma que o nosso cérebro encontra de economizar energia. O hábito é uma forma que o nosso cérebro encontra de economizar energia. Todas as vezes que a gente precisa fazer uma atividade, o nosso cérebro, ele automaticamente, ele busca transformar essa atividade em um hábito. Para quê? Para economizar energia. Porque pensa bem, se a gente tivesse que decidir no nosso dia a dia tudo aquilo que a gente precisa fazer, ia se tornar muito cansativo, ia se tornar exaustivo. Por exemplo, você que dirige, quando você vai dirigir ou quando você vai mesmo pilotar a sua moto, você não pensa, eu vou aqui passar a primeira marcha, vou apertar a embreagem, vou passar a primeira, agora eu vou passar a segunda. Não, você não pensa. Isso você já faz de forma instantânea. Por quê? Porque se torna um hábito. Quando você está pilotando da mesma forma, quando você vai tomar um banho, você não para pensar, hoje eu vou tomar banho, agora eu vou tomar banho. Eu vou começar por onde? Vou começar lavando minha mão? Começar lavando meu pé? Ou vou começar lavando meu cabelo? Não, você não para pensar. Você apenas vai, tomou seu banho. Então, o nosso cérebro, ele procura transformar todas as atividades em um hábito para economizar energia. Só que assim, irmãos, isso a princípio é bom. Só que muitas vezes a gente acaba por desenvolver alguns hábitos ruins. Por exemplo, o hábito de acordar e mexer em celular. O hábito de ficar zapeando rede social. Né? O hábito de comer demais, o hábito de falar palavrão. Tudo isso é um hábito. E o hábito, ele se torna algo que faz parte da gente. O hábito, se você quiser saber a respeito de hábito, leia lá o livro O Poder do Hábito. Para você ver como o hábito ele é algo muito forte, muito poderoso. Só que aqui, vamos para a história aqui, para a passagem bíblica. Jesus ele tinha o hábito de ensinar, ou seja, aquilo já fazia parte dele. A pergunta é, por que que muitos de nós não temos o hábito de ensinar? A resposta é bem simples. Porque nós não desenvolvemos o hábito de aprender. Quando a gente não desenvolve o hábito de aprender, a gente nunca vai ensinar nada para ninguém, irmãos. Aqui você entende porque é que muitos cristãos, eles não ensinam seus filhos. Aqui você entende porque é que muitos cristãos, eles não fazem culto doméstico nos seus lares. Aqui você começa a entender porque que tem muito cristão
que ele não doutrina, não ensina o seu filho segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque ele não tem o hábito de aprender. Se ele não tem o hábito de aprender, logo ele não vai ter o hábito de ensinar. Então, o hábito, irmãos, o hábito de ensinar precisa ser algo que faz parte da gente. Porque se a gente fala que nós somos cristãos, a Bíblia vai dizer o quê? 1 João 2,6 vai dizer: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Ou seja, se eu digo que sou cristão, a minha vida tem que ser parecida com a vida de Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11:1, ele vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, a minha vida tem que imitar a vida de Jesus. Eu tenho que imitar o Senhor Jesus. E o que a Bíblia está dizendo para a gente nesse momento? Que Jesus ele tinha o hábito de ensinar. Então, se Jesus tinha o hábito de ensinar, nós também precisamos ter esse hábito. Isso precisa ser parte da gente. A gente não pode ser um povo, irmãos, sabe? Porque assim, o hábito ele é algo que vai automatizar a pessoa. O hábito ele é algo que deixa a pessoa agindo de forma automática. Só que o que acontece? As pessoas elas acabam por desenvolver muitos hábitos ruins e pouquíssimos hábitos bons. Aí a pessoa vive de maneira superficial. Por quê? Porque ela é movida pelos seus hábitos. Ela é movida pelos seus hábitos. Entende? Então, a gente precisa desenvolver esse hábito de ensinar. A gente precisa ser um povo mais profundo na palavra de Deus. A gente precisa ser um povo, sabe? Um povo mais profundo. Por quê? Porque o Senhor, ele veio transformar a nossa vida através do nosso intelecto, através da nossa mente. Eu fico me perguntando como é que as pessoas acham que Jesus vai transformar a sua vida. Como? Porque, irmãos, aquilo que você vê de mudança do lado de fora não é nada mais, nada menos que uma mudança que já aconteceu do lado de dentro. Então a mudança acontece do lado de dentro para depois ela se externar, para depois ela vir para o lado de fora. E a mudança ela vai acontecendo dessa forma. Só que eu fico imaginando, irmãos, como é que as pessoas acham que Jesus vai transformar a vida delas. Como? Não lê Bíblia, não ora e quer que Deus transforme a vida dela. É uma piada de mau gosto, irmãos. A vida de muitos cristãos, infelizmente, tem se tornado uma piada de mau gosto, sabe? Mas você que está aqui comigo, eu creio que o Senhor ele já está transformando a tua vida. O Senhor ele te trouxe aqui e não foi à toa. Foi para nós estudarmos juntos e aprendermos com o Senhor Jesus. Amém? Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo à prova, questionaram: é permitido ao homem separar-se de sua esposa? Inquiriu-lhes Jesus: o que lhes ordenou Moisés? E eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e mandasse embora. Esclareceu-lhe Jesus: Moisés vos deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. E aqui já no verso 2 a gente vai ver os fariseus, eles questionando Jesus. E fizeram a seguinte pergunta: Senhor, é permitido que o homem se separe da sua esposa? E ele diz: o que é que Moisés falou? Ou seja, o que é que está escrito? E eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse a certidão de divórcio à mulher e mandasse ela embora. Isso aqui está lá em Deuteronômio 24. E Jesus disse: isso só acontece por causa da dureza dos vossos corações. Vamos lá entender isso aqui? Vamos lá para o contexto cultural e social? Bom,
Por que é que Moisés permitia que o homem se divorciasse da sua esposa? Nesse contexto cultural, irmãos, a mulher, ela dependia 100% do seu marido. E aí, o marido, o que que esse marido fazia? Começava a trair a sua esposa, começava a ser infiel à sua esposa. Deixava ela desamparada e ela começava a passar necessidade. E aí, Moisés, ele vendo essa situação, com a intenção de proteger a mulher, o que que ele fazia? Olha, se a vida de você está assim, se divorcia. Por quê? Para a mulher não ficar passando necessidade, não ficar passando fome, irmão. Para ela não passar fome. Olha, se tá desse jeito, se divorcia. A intenção disso era proteger a mulher, era amparar e acolher a mulher. Não era fazer apoio, apologia a divórcio, não era isso. Ok? Não é dessa forma. Para que essa mulher, então, ela pudesse se divorciar desse cara que estava que estava sendo infiel com ela e ela pudesse se casar com outro para que ela não morresse de fome. A intenção era proteger a mulher. No final, a intenção era essa. Aí, se aproveitando dessa situação, o que que eles falaram, né? É permitido o homem se divorciar e Jesus não. Muito embora a Torá ela dissesse que o homem podia se divorciar da sua mulher se tivesse ali acontecendo divergência, briga, confusão, infidelidade, né? Jesus ele diz não, não era permitido. E isso só acontecia por causa da dureza dos vossos corações. Agora vamos passar para essa parte aqui. O que que significa dureza de coração? Orgulho. E o que é que a Bíblia diz a respeito de orgulho? Irmãos, o orgulho, ele é o pai de todos os outros pecados. Orgulho, ele é o pai de todos os outros pecados. Você vê que Satanás, Lúcifer, ele foi jogado do céu para a terra, por quê? Por causa do orgulho. Ele quis ser maior que Deus. A intenção dele era de ser maior que Deus. Provérbios 16, 18 vai dizer: a soberba precede a queda e a altivez de espírito a ruína. O que que é isso? Está falando de orgulho. Soberba, orgulho, autossuficiência. E aqui Jesus está dizendo que o problema de muitos casamentos é o quê? Orgulho. E aí eu não posso deixar de te perguntar: quem é que está falando mais alto aí nesse casamento? É o amor ou é o orgulho? Porque muitas vezes, irmãos, a gente dá voz ao orgulho. E quando a gente dá voz ao orgulho, a gente sempre acha que nós estamos certos. E aqui, eu vou falar para vocês aqui. Não é questão, irmão, muitas vezes você está agindo de forma correta sim. Muitas vezes você está agindo de forma correta sim. Só que aí você age de forma correta e você acaba agindo com orgulho, acaba sendo uma pessoa orgulhosa. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Rapidamente aqui a respeito de casamento. Por mais, irmão, por mais que você, marido, ou você, esposa, esteja agindo de forma correta, esteja no seu direito, você não pode deixar o orgulho falar por você. Você tem que procurar saber o que é que está acontecendo com o teu marido, o que é que está acontecendo com a tua esposa. Por que é que ela está agindo desse jeito? Por que ele está agindo desse jeito? Porque você só está vendo ali o agora dessa pessoa. Você não sabe, você não conhece muitas vezes o que é que o passado dessa pessoa produziu na mente, no coração dessa pessoa. Você não sabe disso.
E muitas vezes ali você está ali julgando aquela pessoa por causa daquele momento. Você está falando ali por causa daquele momento. E está falando, e mais uma vez eu reforço aqui, e você está no seu direito, porque você está agindo de forma correta. Mas aí, daí para frente, você não pode deixar o seu orgulho falar mais alto. Você não pode dar voz ao teu orgulho. Se você age de forma correta, você é um marido que está agindo de forma correta, ou uma esposa que está agindo de forma correta, você está no seu direito. Mas aí não deixe o orgulho entrar no teu coração. O que você vai fazer? Você vai chegar com sua esposa ou com seu marido e oferecer ajuda. Olha, eu tô vendo que a gente tá tendo certa dificuldade nisso, nisso e nisso. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu posso, a princípio, talvez a pessoa não aceite ajuda. Fala, não tô querendo ajuda de nada. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa aprendeu que quando ela mostra, quando ela fala que precisa de ajuda, precisar de ajuda é significado de fraqueza. Ela aprendeu isso. E aí, o que acontece? Ela permanece no erro. Mas aqui eu estou falando para você que é cristão. Para você que aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Jesus, ele não age com orgulho com a gente. Porque se ele agisse, irmão, a gente já estava no inferno. Se ele agisse apenas falando, pensa bem, o Senhor Jesus ele é perfeito. E a gente que nem é perfeito. Só porque a gente está correto em algumas situações, a gente deixa o orgulho dominar a gente. Mas nesse momento, eu quero ser instrumento de Deus para a tua vida. Se você está passando por isso, ouça o que o Espírito Santo está me usando aqui para falar para você. Amém? Vamos lá. Entretanto, no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por que Jesus fala isso? Por que eles estão falando a respeito de casamento, divórcio, e Jesus fala a respeito de criação, homem e mulher? Porque Jesus está falando aqui a respeito de função, de papéis bem definidos. Ou seja, muitas coisas que acontecem no casamento é porque nós não estamos cumprindo a nossa função, o papel que Deus confiou a gente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu fosse te perguntar qual é o teu papel dentro de um casamento, você saberia me falar, me explicar de forma precisa? Você saberia me explicar? Talvez você fale, não, pastor, eu não, sei, não vou saber te falar tudo. Vou saber te falar algumas coisas. Mas espera aí. Você precisa saber de tudo. E aquilo que você não sabe dentro de um relacionamento, você precisa ter honestidade e sinceridade para reconhecer que você está errando. Amém? Então, já vá analisando aí, já vai pensando bem aí o que você não sabe e que você precisa saber. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. O que Jesus está falando aqui? Que para haver casamento, precisa haver uma ruptura entre o homem, seu pai e a sua mãe. Só que o que é que a gente vê, irmãos? Que muitas vezes não existe essa ruptura. Não existe esse desprendimento. E aí, a gente vê uma geração de homem imaturo e infantil, preso a pai e a mãe. Pastor, como é que eu sei que eu sou um homem que eu estou preso ainda? Eu estou preso ainda nesse vínculo materno e nesse vínculo paterno. Quando você não consegue cumprir as suas funções como homem.
Quando você se depara com as dificuldades, aí você transfere a responsabilidade para outras pessoas. Você ainda não houve essa ruptura na tua vida. Ainda não aconteceu essa ruptura na tua vida. Mas aí, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você se enxerga dessa forma, se você está vendo que você não consegue ser um marido, que você não consegue ser pai, aí você já tá, eu já tô te falando aqui. Qual é a origem disso? É a ruptura que não houve entre você, o seu pai e a sua mãe. Entende? Pastor, e o que que eu preciso fazer? Precisa haver essa ruptura. Você precisa agir. Você precisa ser autorresponsável pela sua vida, pelas suas atitudes e pelo compromisso familiar que você assumiu. Pastor, mas eu não consigo. Aí, irmão, me manda uma mensagem lá no meu WhatsApp que a gente vai estar orando junto. Amém? Por quê? Por quê, pastor? Porque eu já passei por isso também, irmão. Eu tô te falando isso porque eu já passei por isso também. Já enfrentei dificuldade no meu casamento e quem me ajudou foi o Senhor Jesus de Nazaré. Eu sempre gosto de falar isso, irmãos. O Senhor, ele só é solução para aquilo que a gente reconhece que é um problema. Se a gente não reconhecer que existe um problema, Jesus ele não age. Pode ter certeza disso. Mais tarde, quando estavam em casa, uma vez mais os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Então ele lhes explicou: todo homem que se separar de sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério contra sua esposa. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Então vamos lá. Quais são os precedentes que permitem um divórcio? Morte e adultério, né? Lá em Mateus 19 vai falar a imoralidade sexual, que é o mesmo que adultério. Imoralidade sexual e morte. Esses dois são os únicos precedentes que a Bíblia abre que pode haver um divórcio. Fora isso, não pode haver divórcio, tá? Não pode haver divórcio. Como eu expliquei aqui no início do capítulo, Moisés permitia o divórcio porque com a intenção de proteger e amparar uma mulher que estava passando necessidade, apenas por isso. Só que hoje a gente vive em outro contexto social, em outro contexto cultural, tá? Então, fica aqui o aprendizado para a gente, né? O esclarecimento. E aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhes impusesse a mão. Mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Em seguida, abraçou as crianças, impôs-lhe as mãos e as abençoou. O que significa receber o reino de Deus como uma criança? Receber o reino de Deus como uma criança, primeiro, quando fala a respeito de criança, fala a respeito de dependência de Deus, dependência do Pai. Ok? Dependência. Segundo, a criança, irmão, uma criança emocionalmente saudável, ela não guarda ressentimento, ela não guarda mágoa, ou seja, puro de coração, a pureza de coração. Dependência e pureza de coração. É isso que Jesus está falando. Que nós temos que receber o reino de Deus. Primeiro, a gente tem que ter consciência que a gente é dependente dele. Segundo, o nosso coração precisa estar limpo para a gente receber o reino de Deus. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus.
Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ao que o homem declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus olhou com compaixão e lhe revelou: Contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens e entrega-o aos pobres, e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Então vamos lá? Chega um homem até Jesus e diz: Bom mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta: Você conhece os mandamentos? E ele diz: Desde a minha adolescência eu tenho obedecido a eles. E Jesus fala: Então você vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E aí a Bíblia diz que o homem se abateu profundamente. Vamos lá entender isso aqui? A gente vê aqui, a princípio, um homem que conhece e obedece a palavra do Senhor. Só que aí, irmãos, Jesus, a gente vê que a caminhada cristã, ela é uma caminhada que ela cada vez mais ela vai se aperfeiçoando e se aprofundando. E aí Jesus nesse momento, a gente vê Jesus com a intenção de saber quem realmente era o Senhor da vida daquele homem. Porque a gente vai ver lá em Mateus 6 que a nenhuma outra coisa Jesus atribui o título de Senhor, apenas ao dinheiro. Ele diz: ninguém há de servir a dois senhores. Ninguém há de servir a Deus e a Mamon. Então você vê que nenhuma outra coisa Jesus atribui esse título de Senhor. Então a intenção de Jesus era saber quem realmente era o Senhor da vida daquele homem. Se ele estava falando que conhecia, se ele disse que obedecia, então ele falou: vamos lá agora, vamos passar para outro nível. Então você vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Já que você me obedece, já que você quer herdar a vida eterna, eu sou o Senhor da tua vida, você está dizendo que eu sou o Senhor da tua vida, então vamos lá. Me mostra com atitude se eu sou o Senhor da tua vida. Era isso que Jesus estava falando para ele. Estava pondo à prova se Jesus realmente é o Senhor da vida, era o Senhor da vida dele. Irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas que elas são cristãs até falar em dinheiro. Falou em dinheiro, irmão, acabou. Então, o que é isso? São pessoas que não nasceram de novo. São pessoas que não nasceram de novo. Irmãos, eu estou te dizendo aqui, sabe? Não de forma assim, eu te falo com experiência. Irmãos, eu já tomei muito prejuízo financeiro. Muito prejuízo financeiro. Sabe? Muito prejuízo. Pensa em prejuízo de 2, de 3, de 4 mil. Tomei prejuízo, irmão. Prejuízo. Mas eu nunca arrumei briga e confusão por causa disso. Eu nunca, irmão, nunca arrumei briga por causa de dinheiro. Por quê? Irmão, se eu aí tu fala: pastor, mas eu não consigo ser assim, irmão, mas tu acha que eu não tive vontade de reagir? Claro que eu tive. Claro que eu tive. Eu só não reagi, irmão, porque eu tenho que entender qual é o meu lugar. Eu tenho que entender quem é o Senhor da minha vida. Se eu estou dizendo que Jesus é o Senhor da minha vida, irmão, eu tenho que tomar o prejuízo e não posso fazer nada. Por quê? Porque se eu reagir, vai dar confusão. Eu vou brigar, sabe? Eu vou machucar alguém ou alguém vai me machucar. Eu vou perder a comunhão com o corpo de Cristo. E aí? Vai valer a pena? Olha aí, olha aí o pastor brigando. Olha aí fulano, o diácono brigando, a diaconisa brigando por causa de dinheiro. Não, irmão. Sabe?
Se você tomou algum prejuízo por causa de dinheiro, se você tomou algum prejuízo, você vendeu para alguém e essa pessoa não quer te pagar, irmão, não vai lá arrumar briga não. Deixa isso para lá, irmão. Deixa isso para lá. O que você tem que fazer daqui para frente é tomar cuidado para quem que você vende e com quem é a pessoa que tu faz negócio. Busca a direção de Deus, que Deus ele vai entrar nisso aí. Ele vai te dar direção nisso aí. Agora o que você não pode é perder a comunhão, sabe? Você não pode deixar o dinheiro ele ser o Senhor da tua vida. Amém? Então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhes afirmar: filhos, entrar no reino de Deus é de fato muito difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito assustados e comentavam uns com os outros: sendo assim, quem conseguirá se salvar? E Jesus, fixando neles o olhar, lhes revelou: para o homem isso é impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. O que Jesus está falando aqui? A respeito do dinheiro. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O dinheiro não é o problema. A Bíblia vai mostrar em 1 Timóteo 6,10, vai dizer assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, aqui fica já esclarecido, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, a gente precisa ir para o contexto cultural, né? Quando ele fala da agulha, não se trata de uma agulha de costura, se trata das portinholas de Jerusalém, né? As portinholas de Jerusalém era o fundo dessa agulha que Jesus estava falando. Eram, né, pequenas portas e realmente nenhum camelo dava para passar por ali. Se ele passasse por ali, tinha que passar abaixado, né? Tinha que dobrar as patas e passar ali, mas era bem difícil realmente. Então, quando você ouvir o fundo de uma agulha, aqui na Bíblia, se trata das portinholas de Jerusalém. Amém? Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhe Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou bens, por causa de mim do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Todavia muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. O que Jesus estava falando aqui? Pedro, né, falou: Senhor, a gente abandonou tudo para te seguir. E Jesus falou: vocês já vão receber tudo em dobro agora no presente. Mas quando Jesus fala isso, não quer dizer que seja aquilo que eu vou possuir, né? Ah, eu abandonei a minha casa e agora eu vou receber mais 100 casas, né? Não é isso. Jesus está se referindo aqui, irmãos, ao crescimento do Evangelho, ao crescimento da família e do corpo de Cristo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Quer dizer que todas as vezes que a gente aliás, toda vez que existe renúncia da nossa parte por causa do Evangelho, por causa de Jesus, a gente recebe, a nossa família aumenta. Ou seja, existem mais pessoas que vão nos ajudar, nos acolher, né? Assim como também a gente vai acolher e ajudar outras pessoas, né? Quer dizer, o corpo cresce, o corpo de Cristo, o Evangelho, o povo que vai morar no céu, ele aumenta, né? E é isso que Jesus está dizendo. Não quer dizer que, agora eu vou possuir mais bens, eu quero ser rico, então eu vou abandonar minha casa, eu vou seguir a Jesus e Jesus vai me dar mais 100 casas, vai me dar, né? Não é isso. Não interprete isso
de forma física. Precisa haver uma interpretação espiritual a respeito disso. Amém? É isso que Jesus está dizendo. Não tenha uma mente carnal, tenha uma mente espiritual. E sucedeu que estavam no caminho, subindo para Jerusalém. Jesus à frente os conduzia. Os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais ele reuniu os 12 à parte e compartilhou o que aconteceria. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele. Lhe cuspirão, torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após 3 dias ele ressuscitará. Por que é que Jesus está falando isso aqui? Está alertando ele a respeito do que iria acontecer com ele mesmo. Está alertando os discípulos, alertando os discípulos a respeito do que aconteceria com ele. Porque na cabeça dos discípulos, irmãos, Jesus ele viria como um líder político e não como líder religioso, tá? Faço aspas aqui porque o evangelho não é religião, né? Ele viria como líder político e não como líder religioso. Então Jesus ele está externando, está aqui orientando a respeito do que ele iria passar e da sua missão. Tanto é que a gente vai ver aqui, nos versículos seguintes, o que acontece. Foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe solicitaram: Mestre, desejamos que nos conceda o que vamos te pedir. E lhes indagou Jesus: Que quereis que eu vos faça? Ao que rogaram: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Ponderou-lhe Jesus: Não sabeis o que estás pedindo. Podeis vós beber do cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, replicaram eles. Então Jesus lhes revelou: Sim, bebereis o cálice que eu bebo, e de fato recebereis o batismo com que sou batizado. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Assim que os outros 10 ouviram este assunto, ficaram indignados contra Tiago e João. Jesus, por sua vez, os convocou e orientou: Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem deseja tornar-se importante entre vós deverá ser servo. E quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se dispõe a ser o escravo de todos. Portanto, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então aqui, o que a gente vê? O que eu falei agora há pouco. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eles chegam até Jesus e fazem um pedido: Senhor, permita que a gente sente um à direita e um à esquerda do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Na cabeça deles, como eu falei agora há pouco, Jesus viria como um líder político. Então, vamos dizer aqui, Jesus, já que o Senhor vai ser, vamos dizer aqui, vamos dar um exemplo, já que o Senhor vai ser presidente, permite que o Tiago seja o ministro da Fazenda e o João seja ministro da Economia, vamos dizer assim, né? Por isso que Jesus diz, aqui, olha o que Jesus fala: Não sabeis o que está pedindo. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por quê? Era o engano deles, de achar que Jesus ia ser um líder político. E aqui a gente vê os discípulos, eles ficaram indignados com eles. E Jesus, tanto é realidade, irmãos, isso que eu estou falando a respeito de Jesus ser um líder político, que olha o que Jesus fala no verso 42. Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo: essa não é a minha missão. A minha missão não é ser um líder político.
é ser o Salvador. E ele fala aqui a respeito, né, no verso 43 ao 45, que aquele que quer ser maior é o que precisa se dispor a servir. E ele diz, para encerrar o assunto, no verso 45, nem ele mesmo ele havia ser servido. Ele veio, aliás, para ser servido, ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Aqui no final ele esclarece qual é a missão dele, qual é o propósito e o objetivo da vinda dele. Amém? E aqui a gente já está chegando no final, irmãos. Eu vou resumir aqui, porque eu já vi que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu vou resumir aqui. Vamos lá? Do verso 46 ao 52, vai falar a história de Bartimeu, né? Todos nós conhecemos bem a história de Bartimeu. E aqui no final, irmãos, Jesus ele diz: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Então vamos lá? Irmãos, o nosso principal objetivo da nossa fé não deve ser conquistar coisas, não deve ser conquistar coisas materiais. O principal objetivo, tá bom? Escuta bem o que eu estou falando. O principal objetivo não deve ser a conquista material, mas deve ser a nossa salvação. O objetivo principal da nossa fé deve ser esse, irmãos. Se você, irmão, ainda tem em mente que a tua fé só te conduz para coisas materiais, você está equivocado, irmão. Você está equivocado. A tua fé, ela tem que te conduzir aos pés de Cristo, ao arrependimento e posteriormente à salvação. E aqui eu quero fazer uma conjectura rápida. Você vê que Bartimeu, que Jesus ele curou Bartimeu. Irmãos, a pior cegueira que nós temos, que o ser humano pode ter, não é a cegueira nos seus olhos, mas é a cegueira, de entendimento. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Então, a pior cegueira que a gente pode ter, irmãos, é a cegueira no entendimento. Mas o Senhor está falando conosco nesse momento. O Senhor, assim como ele curou Bartimeu, assim como ele trouxe clareza para as vistas de Bartimeu, ele quer trazer clareza para a nossa mente, para o nosso entendimento. Você quer? Se você quer, irmãos, então vamos orar. Amém? Pai, nesse momento, meu Deus, eu oro, Senhor, por cada vida, Senhor. Pai, assim como o Senhor curou Bartimeu, assim como o Senhor trouxe clareza para as vistas dele, Senhor, que o Senhor venha trazer clareza para o nosso entendimento, Senhor. Que a cada dia mais a gente venha te conhecer, Senhor. Que a cada dia mais a gente venha, Senhor, progredir na nossa fé, Pai. Senhor, no nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos mansos e humildes de coração, assim como o Senhor é, Pai. Que esse estudo, Senhor, possa, meu Deus, servir de ajuda, de orientação, meu Deus, para muitos dos meus irmãos, assim como tem servido para mim, Senhor. Pai, perdoa nossos pecados e nossas transgressões, meu Deus. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Irmãos, não se esqueça, curta, se inscreva, compartilhe aí o nosso canal, faça suas anotações, amém? E fiquem todos com Deus, em nome de Jesus, amém?